Se você acha que acontecem coisas bizarras nos reality shows como o BBB e outros, é porque você nunca viu nenhum reality show do Japão. Lá, o diabo come no prato onde cuspiu. Hoje vou te apresentar o mais bizarro reality show japonês, Susumu Denpa Shonen. Diferente das outras edições desse programa, hoje vamos falar da edição mais conhecida e bizarra, que teve apenas um participante. E o sortudo, quer dizer, o azarado, foi o Nasubi. E o que parecia ser um simples experimento de entretenimento, se transformou em uma das experiências mais extremas e controversas da televisão. Bom, prepare sua empatia porque você vai precisar. No final dos anos 90, o Japão estava fervilhando com uma onda de reality shows. E cada vez mais as pessoas queriam coisas novas e diferentes. E o programa Susumu Denpa Shonen começou a se tornar especialista em saciar esse desejo do público. Bom, exagerando muitas vezes. Numa das temporadas, eles colocaram 4 pessoas numa ilha, e o desafio era conseguir sair dessa ilha com uma jangada que eles mesmos teriam de construir. E uma outra edição, um participante foi colocado num quarto isolado com uma televisão. E não, a TV não era para diversão, fazia parte do jogo porque ele assistiria aos jogos do seu time favorito e assim, ele só comeria quando e se o time ganhasse. Mas após toda essa loucura, eles fizeram a pior das temporadas. O objetivo dessa temporada era simples. Nasubi teria que viver, ou melhor, sobreviver em um mini apartamento quase que vazio e ganhar todos os seus itens, incluindo comida e móveis, participando de concursos e sorteios. O mínimo para ele ganhar o programa e sair dali era de 1 milhão de ienes. E assim, com um valor que hoje equivale a 38 mil reais, Nasubi poderia ser o vencedor dessa temporada que visava mostrar que seria possível uma pessoa sobreviver só de sorteios. Ou melhor, da sorte. Nasubi, cujo nome verdadeiro é Tomoaki Hamatsu, foi escolhido para esse experimento insano. Ele conhecia o programa, mas ele só não sabia uma coisa, que teria de passar 15 meses trancado em 4 paredes e sendo assistido totalmente sem roupa por milhões de pessoas. A primeira impressão de Nasubi ao entrar no apartamento foi de choque total. O lugar era um espaço pequeno e frio. Não havia nem mesmo uma cama. Lá dentro tinha centenas de cartas, uma mesa minúscula, um rádio, um telefone, fogão e banheiro. Ele se viu em um ambiente que parecia mais uma cela do que um apartamento. As cartas, ele teria de usar para participar de sorteios, tentando ganhar prêmios que poderiam ajudá-lo a melhorar suas condições de vida. A situação era tão deplorável e angustiante que, para se distrair, ele teve que inventar formas bem criativas de passar o tempo. A rotina de Nasubi era bastante monótona e desafiadora. A maior parte do seu tempo era dedicada a preencher cupons e participar de sorteios. Ele passava horas e horas tentando ganhar prêmios que pudessem melhorar sua situação. Cada vez que ele ganhava um prêmio, ele ficava animado, mas também frustrado, pois o prêmio muitas vezes não era algo que realmente ajudava, como uma bicicleta, que não o ajudaria completamente em nada nesses 15 meses que ele ficaria preso. Mas apesar disso, ele sempre ficava feliz a cada pequena conquista que ele alcançava. Nasubi também tinha que lidar com a fome constante. O único alimento que ele podia obter era através dos concursos, e muitas vezes eram produtos de baixa qualidade ou não perecíveis. Ele teve que aprender a cozinhar com o que tinha e a fazer o máximo possível com os recursos limitados que recebia. Ele chegou a ganhar gelatinas e espaguete, mas ele se alimentava só de gelatina porque, apesar de ter um fogão, não havia condições suficientes para preparar o espaguete. Mas, para sua alegria, ele recebeu uma ligação o informando que ele ganhou 5 quilos de arroz. Ele a princípio ficou super feliz, mas logo o sorriso caiu porque ele percebeu que, assim como o espaguete, também seria impossível cozinhar o arroz.
Até passou pela cabeça dele comer cru, mas logo ele chegou à conclusão que essa era uma péssima ideia. Passado alguns dias, ele teve uma ideia de deixar o arroz dentro de um dos potes de gelatina e próximo ao fogão. E assim, por mais de 3 horas, ele deixou o arroz absorvendo o calor. E para a sua alegria, seu experimento foi um sucesso. E claro, como em todas as suas vitórias, ele ficou super feliz e comemorativo. A vida de Nasubi no apartamento era cheia de desafios. A fome e a falta de conforto físico eram apenas o começo. O isolamento social também pesava muito sobre ele. Sem amigos ou familiares por perto e sem poder se comunicar com o mundo externo, Nasubi se sentia cada vez mais solitário. Ele tinha que lidar com as limitações do espaço, a falta de comida e as dificuldades emocionais de estar completamente sozinho. Em momentos de desespero, ele falava consigo mesmo para tentar manter a sanidade. Ele se perguntava se a situação algum dia iria melhorar e como ele iria suportar tudo aquilo. E no meio disso tudo, ele não poderia esquecer o foco principal do programa, que eram as cartas do sorteio, que a propósito é o que vem lhe ajudado a sobreviver com as pequenas coisas que ele vem ganhando, incluindo a gelatina, que se tornou seu alimento favorito. E até agora, ele conseguiu participar em um total de 6.541 sorteios, acumulando um total de 90.200 ienes. E assim, ele precisava só de 909.800 para alcançar a meta final de 1 milhão. Após um tempo, a sua sorte foi melhorando cada vez mais e ele foi ganhando muito mais sorteios. Mas calma que para ele ainda não foi o tempo das rosas cheirosas, porque embora ele ganhou algumas coisas bem essenciais, na sua maioria eram coisas bem inúteis. Algumas das coisas que ele recebeu foram pacotes de carne, um jogo de PlayStation 1 e uma foca de pelúcia, que inclusive se tornou o mais próximo de uma companhia para ele ali dentro, que ele mesmo nomeou de Vênus. Ele também ganhou uma caixa de morangos, uma televisão que nem funcionava porque não havia nenhuma antena no quarto. E adivinha só, ele também ganhou uma lagosta viva. Por incrível que pareça, Nasubi já estava há mais de 3 meses sem ter o básico de higiene pessoal. Mas felizmente, dentro desses ganhos dele, incluiu também um kit de pasta de dente, o que o possibilitou escovar os dentes após mais de 3 meses. No meio de tanto sofrimento, Nasubi conseguiu ganhar um PlayStation 1. E você lembra que eu disse que ele já havia ganhado um jogo e uma TV? Bom, ele não perdeu mais tempo e usou isso para se divertir um pouco. E quando ele começou a jogar, nunca mais parou. Bom, pelo menos por alguns dias. Porque quando ele começou a jogar, ele notou que já não fazia mais nada para além disso. E embora jogar o deixasse mais leve e entretido, ele também sabia que se ele não completasse o objetivo de 1 milhão de ienes em sorteios, ele nunca sairia dali. Então ele parou de jogar e voltou a fazer os sorteios. Após algum tempo, parece que surgiu um pouco de humanidade nos corações dos produtores, porque eles passaram a se preocupar com a saúde de Nasubi. Eles notaram que ele estava tendo uma diminuição drástica de peso, então tiveram que mandar um médico para fazer exames a Nasubi para ver se ele ainda estaria em condições para continuar. E para a felicidade dos bolsos dos produtores, embora todo esse sofrimento, Nasubi estava suficientemente saudável. Depois de algumas semanas, o óbvio aconteceu, os mantimentos se esgotaram. E para além de esperar ganhar algum sorteio que teria como prêmio alguma comida, só lhe restava rezar por comida. Bom, suas preces foram ouvidas, porque um entregador de comida chegou à sua porta. E como um super-herói, salvou Nasubi entregando comida de cachorro em lata e rações, o que seria sua alimentação durante meses.
Em 6 meses, o programa começou a ganhar atenção e criar polêmica. Muitas pessoas ficaram chocadas ao saber das condições extremas em que Nasubi estava vivendo. A crítica surgiu sobre a ética do programa, questionando se era aceitável expor alguém a tal sofrimento por entretenimento. A pressão pública levou a uma discussão intensa sobre os limites do reality show e o impacto que ele teve na vida do participante. Bom, esse era o pensamento dos que iam contra o programa, mas claro, a grande maioria gostava e se entretia bastante com isso. No meio de todo esse alvoroço, pessoas curiosas e jornalistas passaram a querer localizar o apartamento em que ele estava preso. E após meses de pesquisa, eles conseguiram. Fato que foi o motivo para que os produtores trocassem o Nasubi de local. O programa era transmitido todos os domingos em um formato de episódio de 10 minutos, contendo o resumo de tudo o que se passou durante a semana. Mas como ele passou a ter muito sucesso, eles decidiram mudar o formato, colocando o dia a dia completo de Nasubi em um site ao vivo. E isso, com certeza, foi longe demais, pois Nasubi só concordou em participar de um programa que seria divulgado uma vez por semana e em um episódio de 10 minutos editado. Meses se passaram, e Nasubi finalmente atingiu a meta de 1 milhão de ienes por intermédio dos sorteios. Quando a produção foi informá-lo que ele conseguiu, Nasubi ficou muito feliz. E para aumentar o seu ânimo, a produção acrescentou que ele também ganhou uma viagem totalmente paga para a Coreia do Sul. Talvez não fosse totalmente paga como eles disseram, mas isso você já vai perceber. Nasubi então foi levado à Coreia do Sul, onde ele ficou um dia inteiro num parque de diversão, comendo e bebendo do bom e do melhor, e mais, de graça. Mas claro, o inferno ainda não havia terminado, porque após toda a diversão, a produção vendou o Nasubi e o levou a um apartamento do mesmo tamanho e condições que os anteriores. Isso ainda na Coreia do Sul. Quando tiraram a venda dele e ele viu que estava num local parecido com um local que ele passou a conhecer como inferno, Nasubi ficou muito assustado e não entendeu o porquê que ele havia voltado para aquelas condições de vida, já que ele sabia que conseguiu alcançar o objetivo que foi inicialmente acordado entre ele e o programa. Mas, para deixar a situação mais pesada, a produção informou ele que para ele conseguir voltar ao Japão, ele teria de voltar a fazer tudo de novo. Só que dessa vez, o objetivo era bem mais fácil, pois ele só teria de voltar a fazer os sorteios até conseguir atingir o valor necessário para comprar uma passagem de avião. Logo Nasubi entrou em choque e teve uma crise de pânico. Mas logo ele percebeu que não tinha outra saída e rendeu-se à nova etapa do jogo. Então tudo se repetiu. Nasubi tirou a roupa. E agora, como um expert em sorteios, claramente ele não levou muito tempo para alcançar a meta da passagem de avião em poucas semanas. Após a produção notar que ele conseguiu alcançar a meta rapidamente, eles ficaram preocupados com os números que o programa estava alcançando. E para garantir a continuidade do sucesso do programa, eles aumentaram novamente a meta. Porque agora, o objetivo já não era só comprar uma passagem, agora teria de ser uma passagem primeira classe. Sendo que esse tipo de passagem é sempre consideravelmente bem mais cara que uma passagem normal, Nasubi precisaria de muito mais tempo para conseguir alcançar esse novo objetivo, ou pelo menos era isso que a produção achava.
Mas Nasub novamente provou que ele já era um especialista em ganhar sorteios e em muito pouco tempo conseguiu subir até o valor suficiente para comprar a passagem primeira classe. Dessa vez, a produção não teve outra alternativa senão ceder a passagem para Nasub. Logo, ele foi tirado dali e colocado dentro do avião de volta para o Japão. Nasub ficou muito feliz, porque ele sabia que tudo aquilo havia acabado e que finalmente ele seria livre para viver sua vida normal. Ou, claro, sua vida de famoso, já que a fama foi a coisa que motivou ele para entrar nessa loucura toda. Mas mesmo nessa viagem de volta para casa, Nasub foi vendado. E chegando lá, ele foi levado para um local que nem Nasub sabia onde era. E assim que ele tirou a venda, Nasub teve um choque, pois ele estava de volta ao apartamento. Nasub, em extremo ato de desespero, começou a chorar. E imaginando que tudo se repetiria, Nasub começou a tirar a roupa sem ninguém o dizer nada. Mas após alguns minutos, aconteceria a maior surpresa e vergonha de sua vida. As paredes do apartamento começaram a cair e ele logo ficou muito assustado sem perceber o que estava acontecendo. E quando as paredes todas caíram, se revelou uma grande plateia aplaudindo Nasub, que estava em alto nível de estresse e completamente pelado. Os apresentadores do programa contaram tudo o que aconteceu durante a sua estadia no apartamento. Ele ficou sabendo que o que foi combinado realmente aconteceu. O programa começou sendo apresentado todos os domingos na TV, mas que depois de algum tempo o programa repercutiu muito e que alcançou altos níveis de audiência, passando a ser transmitido ao vivo 24 horas por dia na internet. Bom, e finalmente dessa vez o programa terminou realmente com a vitória e fama de Nasub. Após o término do programa, Nasub enfrentou um novo desafio: lidar com as repercussões da experiência insana. Ele tornou-se uma figura conhecida no Japão e no mundo, com sua história gerando uma mistura de simpatia e curiosidade a quem o conhecia. Nasub teve que reconstruir sua vida e enfrentar as consequências emocionais do que havia passado. Nasub era só um comediante que queria alavancar sua fama e carreira por intermédio desse programa, mas infelizmente isso não aconteceu como ele queria, mas ao menos ele se tornou uma personalidade conhecida na mídia até hoje. E utilizando sua experiência para se conectar com o público e compartilhar sua história, Nasub passou a ser visto como um exemplo de resiliência e superação, transformando sua experiência difícil em uma oportunidade para crescer e seguir em frente. Apesar de tudo que ele passou e dos julgamentos contra o programa e a loucura dos produtores, o próprio Nasub veio a público dizer que tudo o que se passou com ele foi porque ele permitiu. Ele disse que em todo momento ele tinha a opção de desistir, mas isso com certeza estava fora de suas opções, pois ele queria alcançar um objetivo de fama, e embora ele não tenha conseguido na totalidade, para ele, o que importa é que ele tentou. E embora o objetivo inicial fosse fama, claramente nesse ponto a sua honra também estava em jogo. O próprio produtor do programa procurou Nasub e pediu desculpas para ele, admitindo que ele foi longe. Ele disse que nunca nenhum programa dele havia atingido tal nível de audiência. Então, para ele, foi muito difícil perceber quando deveria parar. Felizmente, o programa foi cancelado por meios às denúncias e aos altos níveis de cenas explícitas e insanas. Em busca de um novo recomeço, Nasub passou a usar sua influência para fazer boas ações.
Por exemplo, em 2011, houve um terremoto no Oceano Pacífico que atingiu zonas de sua cidade natal. E para ajudar a população local, ele iniciou uma campanha de arrecadação de fundo com o objetivo de ajudar o seu povo. E para incentivar as pessoas a doarem, ele subiu o Monte Everest, se tornando até uma das poucas pessoas que já escalaram esse monte. Também em 2020, em meio à pandemia do coronavírus, Nasub participou das campanhas que pediam às pessoas para ficarem em casa e evitar saírem para não se contaminarem com o vírus. A história de Nasub é um lembrete poderoso dos limites do entretenimento e da resiliência humana. O que começou como um experimento extremo de reality show acabou se tornando uma lição sobre ética e a importância de tratar as pessoas com dignidade. A experiência de Nasub deixou uma marca duradoura na televisão e na maneira como vemos os reality shows hoje. Espero que essa história tenha te intrigado e emocionado. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias como essa, aqui no canal Fator Tsander. Obrigado e vejo você na próxima.